O Brasil lidera o ranking de países que mais gastam com os chamados supersalários do funcionalismo público. A lista é formada por outros 10 países. Estou olhando para o Daniel, porque o Dani vai explicar para a gente os detalhes e o impacto final disso tudo, claro. Essa disso é uma vergonha, né? E o Brasil não enfrenta esse problema, o problema dos supersalários. É sempre importante destacar que o Brasil não é um país de renda alta. O Brasil não é a Noruega, que tem uma renda per capita de 80 mil dólares por ano. O Brasil é um país que tem uma renda per capita de algo em torno de 10 mil dólares por ano. Então, quando a gente coloca em perspectiva comparada com outros países, é ainda mais chocante observar o tamanho do problema dos supersalários no funcionalismo público brasileiro. A gente trouxe até aqui alguns dados para ilustrar o tamanho do problema comparado com outros países. Olha isso. Quando a gente pensa nos supersalários pagos ao funcionalismo público, o Brasil paga algo em torno de 8 bilhões de dólares. Não é possível essa diferença, gente. A diferença é muito grande. A comparação com outros países foi feita em dólares, claro, para que você tenha ali um referencial único e a comparação possa ser feita de maneira adequada. E aqui a gente também considera a paridade do poder de compra. A Argentina, que está em segundo lugar, são 381 milhões de dólares. Quer dizer, é uma fração, uma pequena fração dos 8 bilhões de dólares que o Brasil acaba pagando. No caso dos Estados Unidos, 271 milhões, México, 220 milhões, Reino Unido já cai para 69 milhões de dólares, Chile 46, França já cai para 4 milhões de dólares, Itália 3, Colômbia 2, Portugal 60 mil dólares e no caso da Alemanha, zero. Não existem supersalários na Alemanha, o que mostra que isso é perfeitamente possível. A gente tem uma segunda arte para mostrar onde estão concentrados esses supersalários. São inacreditáveis 53,5 mil servidores. Eu não disse 53 servidores, eu disse 53,5 mil servidores no Brasil recebendo acima do teto. 21,1 mil estão na magistratura, 12,2 no Poder Executivo Federal e 10,3 no Ministério Público. É muita gente, é muito supersalário. A gente está falando de algo em torno de 20 bilhões de reais por ano. Seria, inclusive, uma parcela importante. O governo está precisando de 30 bilhões para fechar as contas. Olha aí uma sugestão. 20 bilhões poderiam vir aí dos supersalários. Não é só uma questão relacionada à moralidade. O setor público não é um lugar para você enriquecer. Não é. Se você quer enriquecer, você vai para a iniciativa privada, você inova, abre uma empresa, dá o seu jeito. O serviço público não é para isso. Muitas vezes você tem a elite da elite do funcionalismo dizendo: mas no setor privado paga-se mais. Vai para o setor privado. O setor privado tem uma outra lógica. O setor privado tem um outro sistema de remuneração. É claro que o setor público precisa pagar bons salários para atrair bons profissionais. Bons salários não são super salários. Quando a gente está falando de pagar acima do teto do funcionalismo, puxa vida, o teto do funcionalismo, que é o salário ali de um ministro do Supremo Tribunal Federal, é um salário bastante atrativo para atrair bons profissionais, ainda mais com carreiras de Estado, carreiras que oferecem, inclusive, estabilidade, algo que não existe na iniciativa privada. Portanto, esse é um problema que o Brasil precisa enfrentar. Traz um impacto significativo sobre as contas públicas e a gente pode observar que esse problema está em diferentes áreas do serviço público. Não, e complementando aqui, acaba que esses 53.500 servidores que recebem, não é que eles recebem bem, que eles são bem pagos, eles recebem aquilo que se chama de super salário porque está acima do teto constitucional. Portanto, é um número alto, se for olhar para padrões mundiais, mas para o universo brasileiro nem é tão alto assim, mas 53 mil servidores recebendo acima do teto, o dano que eles causam à imagem do serviço público fica parecendo que todo e qualquer servidor público recebe acima do que deveria ganhar. E aí, na verdade, você acaba criando ali uma sensação, em boa parte da população, de que servidor público é sinônimo de
salário exorbitante e que, por isso, deve ser combatido. E aí a gente sabe de exemplos, poderíamos citar muitos aqui, de professores, pesquisadores, médicos, policiais, gente que trabalha no serviço público, abnegado, bons servidores e tudo mais, e que sofre as consequências desse tipo de balanço. Quando você pega ali nos números, é algo absolutamente absurdo. Por isso, a importância do projeto, que já era para ter sido levado adiante no Congresso Nacional, vir a ser votado sobre supersalários. O ministro Haddad mesmo falou disso, que a questão dos supersalários deveria ser enfrentada. São aquelas questões que o Brasil não pode ficar ignorando como se não fizesse diferença. Faz uma grande diferença, não apenas em termos de economia para os cofres públicos, que é muito importante, mas também em termos da imagem do servidor. Isso. Precisa ser profissional, bem preparado, bem pago, com prestação de contas, com transparência, para ser respeitado e merecer ali o espaço que lhe cabe na sociedade. Mas não é, como disse o Daniel, o serviço público não deve ser algo que você almeja chegar para enriquecer, para engrandecer, para transformar seu patrimônio em algo gigantesco. Não é isso. Tem uma cota ali também de serviço para o público, com grande transparência, fazendo valer cada centavo que o contribuinte, o cidadão, a cidadã brasileira paga, né, nos seus impostos. Valdo, você com anos e anos de experiência na cobertura em Brasília, quando a gente olha para esse assunto, quantas vezes você já viu esse debate colocado e nunca uma solução? Esse debate, desde que eu estou em Brasília, Sim. ele é feito, né? Não é de hoje, e ele sempre esbarra ali, principalmente no lobby do Poder Judiciário, que tem uma grande resistência, nem tanto o Supremo Tribunal Federal, é mais tribunais regionais federais, onde deputados e senadores têm ali um relacionamento muito forte com eles por questões locais, nos seus estados, né? E essa proposta nunca vinga, nunca passa, apesar de ser eticamente, moralmente e fiscalmente correta de ser feita. E aí, porque isso, no Brasil, talvez em outros países também, mas no Brasil acontece também, né? Mas decisões que deveriam ser tomadas, que todo mundo olha e fala, não pode ser assim, né? Não dá para continuar a ser assim. O teto é 43, 44 mil reais, se não me engano, e tem gente que ganha 10 mil acima, 20 mil acima, 30 mil acima. Não vi aí levantamento sobre o Legislativo, mas lá no Legislativo também, com certeza, tem super salários, né? Dinheiro ali que poderia estar sendo utilizado de outra forma. Ah, mas os juízes no Brasil ganham pouco. Pô, você pode até dizer que ganha pouco em relação a um advogado bem-sucedido. Mas, como disse o Daniel, então vá trabalhar, seja competente e trabalhe numa banca privada. No setor público, você está prestando um serviço à população. Tem que ter esse caráter de entrega também. Não é algo para você fazer, para você enriquecer, como bem destacou o Daniel. Mas só que nunca se aprovou um projeto de verdade sobre isso. Nunca. Fizeram alguns ajustes, mas que foram desrespeitados e continuam sendo desrespeitados. E vez ou outras você observa aí contra-cheque de 1 milhão, de 800 mil reais, 700 mil reais. E não, mas tem lógica. É porque tem esse benefício que eu tinha direito de receber e não recebi durante 10 anos e agora vão me pagar parceladamente e dar esse dinheiro. No setor privado isso não acontece, né? São tantos benefícios ali que o problema é o seguinte, não há nenhum respeito com o dinheiro da população, Andréa. Essa que é a grande tristeza. Esse Congresso nosso, não é esse não, né? Todos que já passaram por aí, eles devem muito à população brasileira. Não, e eu acho importante essa tela para mostrar que em nenhum lugar esse problema é tão grave. É claro que supersalários existem em outras partes do mundo, mas em nenhum lugar esse problema é tão grave quanto no Brasil. O setor público brasileiro, ele é profundamente desigual. E esses supersalários acabam mostrando isso de maneira escancarada. O descompasso do Brasil em relação a outros países, inclusive países até mais ricos do que o Brasil, é algo absolutamente assustador. Quer dizer, você pode pegar países latino-americanos,
semelhantes ao Brasil, como é o caso da Argentina e do México e o Chile. Você pode pegar países mais ricos do que o Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, França. Não importa, quer dizer, você fica absolutamente em choque quando olha para esses dados e olha para a montanha de dinheiro que o Brasil gasta com supersalários, um problema que poderia ser enfrentado e nunca é enfrentado no Brasil. Você tem uma lei de teto salarial no Brasil e essa lei é desrespeitada, ela é contornada. Não, e assim, dá vergonha, né? Você olha, você falou em nenhum lugar isso é um problema, na Alemanha isso com certeza não é um problema. Não existe. Não existe. Ali Nos embaixo, Estados Unidos mesmo. zero. Que tem muitos servidores também. Mas para pegar, por exemplo, Chile, Colômbia, Argentina, né? Para a gente pegar uns exemplos também diferentes. Eu estou muito impressionada com o bi. Nossa, é muita bi. coisa. E bi de dólares, né? Dólares? Bi de dólares. E assim como foi muito pedagógico o ministro Haddad falar que a sonegação daqueles impostos daria para pagar 1 ano de polícia militar no estado do Rio de Janeiro, ou o governador de São Paulo, Tarcísio, falar que a sonegação de impostos significaria tirar a obra de hospitais de porte médio que por conta desse desvio, seria importante ver também quantos, por exemplo, agentes públicos de saúde poderiam ser contratados com esses 8 bilhões. Quantos médicos, quantos professores, quantos pesquisadores poderiam estar trabalhando no serviço público, prestando melhores serviços para a população brasileira com o dinheiro dos supersalários, que realmente não tem razão de existir, entre outras coisas, porque desrespeitam a lei, driblam a lei, driblam o teto constitucional do salário. Isso é um absurdo, quer dizer, são atalhos que se encontram ali dentro da legislação para com penduricários transformar o que era para ser, o que já é, um bom salário num provento absolutamente injustificável, ainda mais num país como o Brasil, e contribuir para a imagem de um dos países mais desiguais do mundo.